que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías capítulo 53, um pouco para trás, versículo 5. Uma profecia a respeito de Cristo, o seu sofrimento dele, diz o profeta: mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Um versículo apenas em Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 20. Versículo 11, versículo 15. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Em nossa leitura, não é difícil de nós notarmos que, de um lado, tem Deus querendo salvar o pecador. Ele diz aqui: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado ou tampado que não possa e não pode ouvir. As Escrituras sempre mostram o Senhor Deus querendo salvar o pecador. Se de um lado nós temos o Senhor querendo salvar, do outro nós temos o pecador precisando ser salvo. É uma necessidade. Você que ainda não é salvo nesta reunião, é necessário. Se um dia você quer estar no céu, é necessário que você seja salvo. Não tem como você chegar na presença de Deus sem o novo nascimento, sem a salvação. Esta noite você pode ser salvo. Você deve ser salvo. A salvação vem de Deus, vem do Senhor, não vem de você, nenhuma parte. Não, você não pode contribuir na obra da salvação. A Bíblia pede para o pecador crer, pede para o pecador se arrepender dos seus pecados e crer, um ato de fé de todo o coração na pessoa do Senhor Jesus. A Bíblia diz: este pecador não é condenado, ele passou das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. A Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não verá a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Notaram o que é dito? Isaías capítulo 59. Não são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Mas aqui é o que Deus está dizendo. Ele está dizendo
as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado no pecador, o pecado em qualquer pessoa é algo grave aos olhos de Deus, a ponto de ele estar dizendo que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós. Existe uma separação entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É interessante porque nos primeiros versículos Deus está dizendo que o seu braço está estendido para salvar, e o seu ouvido não está tapado para não poder ouvir. Parece que existe uma contradição aqui, mas não é. O problema está em que Deus quer salvar pecadores que querem ser salvos. Pecadores que já chegaram a um ponto na sua vida de aborrecer os seus pecados como Deus aborrece, Deus aborreceu, como Deus sente e vê o pecado na vida do pecador. Caso contrário, não tem como Deus salvar o pecador. Não tem como Deus alcançar, ouvir, estender a sua mão. Não é o pecador que estende as suas mãos para alcançar, ou faz uma escada para alcançar a Deus. Nem pecador que faz alguma coisa para que o rosto de Deus brilhe sobre a sua pessoa. Nada disso. O que Deus quer que o pecador faça é que ele se arrependa dos seus pecados. Quantos aqui estão despertados a isso? Quantos em Sombrio e Gaivota estão despertados para esta realidade? Que Deus quer que eu me arrependa dos meus pecados. Os meus pecados fazem divisão entre mim e Deus. O seu rosto está escondido. E não tem salvação para mim desta maneira. Se eu morrer assim como eu estou, eu vou partir para a eternidade sem a mão de Deus para me salvar, para me livrar do inferno. Sem o seu ouvido estar aberto para ouvir o meu clamor de salvação. Por quê? Porque são pecadores que não querem abrir mão dos seus pecados. É isso que ele está dizendo. Primeiro, Deus se apresenta as mãos estendidas para salvar, os ouvidos atentos para ouvir o pecador na sua tristeza do seu pecado. Mas agora depende do pecador, depende de você. Qual é o seu sentimento em relação à sua vida? Não precisa estudar muito a Bíblia, nem ler muito a Bíblia. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ela diz, não há um justo, nem um sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há um que faça o bem, não há um só. Isto inclui você, inclui a mim. O fato é que essas verdades de Deus têm que chegar no seu coração. Estas verdades têm que entrar na sua alma. Não simplesmente para você ficar com medo de Deus, porque com medo ou sem medo, o fim do pecador é o mesmo. O pecador, na hora da morte, sem a salvação, ele pode morrer rindo, pensando que Deus não existe. Inferno também não existe, céu também não existe. Isto não vai mudar o destino daquele pecador.
ele vai entrar no inferno. Menos tempo do que ele imagina. Isto é um aviso solene, porque Deus está dizendo: as vossas iniquidades fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades encobrem o seu rosto. Quando que, para salvar você e a mim, ouça, meu amigo, Deus foi franco em cobrar no seu Filho eterno todos os nossos pecados. Nós acabamos de ler no mesmo livro de Isaías, capítulo 53, em que o Senhor Jesus diz aqui: foi ferido por nossas transgressões, ele foi ferido. Aqui nós temos a preparação da nossa salvação. Antes de Deus poder estar disposto e poder nos salvar, era necessário Ele preparar a salvação. E como foi isso? Simplesmente o nascimento do menino Jesus em Belém, para comemorar o Natal, comemorar a Páscoa, a sua morte e ressurreição? Não. Sem o seu nascimento, sem a sua morte, não haveria salvação. Mas, meu amigo, aqui nós temos o grande segredo de Deus para nos salvar, em que Ele tratou do assunto dos nossos pecados antes mesmo de nós estarmos preocupados com sequer um pecado. Preocupado com a nossa eternidade, preocupado com o inferno, preocupado com a nossa salvação. Deus já estava preparando a salvação. Como? Cristo diz aqui: sendo ferido por nossas transgressões. Você alguma vez pensou, até ter ouvido o Evangelho, que Cristo morreu, sofreu as suas transgressões? Ele foi ferido naquela cruz de Deus por suas transgressões? Que os seus pecados fizeram Cristo sofrer no seu lugar, e os sofrimentos da cruz vai além do que os cravos e a coroa de espinho. Vai além do que isso. Porque a Bíblia nos mostra que, versículo 6 diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor Deus, aquele que tem as suas mãos estendidas, o seu ouvido aberto, foi o Senhor que fez cair sobre ele a iniquidade. Os seus pecados, os meus pecados, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É por isso, meu amigo, que Deus pode salvar você. É por isso que Ele tem salvado pessoas. É por isso que Ele convida hoje pecadores: vinde a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele pode salvar qualquer pecador, em qualquer estado, desde que este pecador esteja arrependido dos seus pecados. Enquanto o pecador está contente, segue o seu caminho, como diz aqui, todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Todos nós. Não nasceu nenhuma ovelha certinha neste mundo, a não ser o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Diz aqui: todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Nascemos já desgarrados como ovelhas. Mas diz mais, não é só isto. Diz
Cada um se desviava pelo seu caminho. Nascem desgarrados de Deus e cada um procura o seu caminho. Qual é o seu caminho hoje? Deste lado aqui. Você tem seus gostos, você tem as suas preferências. Tem coisas que já roubaram o seu coração, invadiram a sua alma, roubaram os seus olhos, tem toda a atenção, toda a sua força. Por isso que Deus não se engana a nosso respeito, a respeito do pecador. É necessário, meu prezado ouvinte, para você ser salvo, você ter um encontro com Deus. Não tem outra maneira. Não pensa que você vai ser salvo de uma hora para outra, quando menos esperar, sem pensar no assunto. Então vai surgir um brilho. Você vai ser invadido por pensamentos sobrenaturais e Deus vai revelar a salvação para você. Isto nunca vai acontecer. Não. O sobrenatural, você já está ouvindo aqui. O que você precisa saber, você já está ouvindo. Para a sua salvação, já foi preparado. Diz aqui, ele foi ferido por nossas transgressões, e ele foi moído por nossas iniquidades. Os sofrimentos de Cristo sobre a cruz foram por causa dos nossos pecados. Deus, meu amigo, ele vê o assunto do pecado no ser humano sério, muito sério. E um dia, lá fora de Jerusalém, entre dois malfeitores, o seu amado filho, sozinho, crucificado entre dois malfeitores, nós lemos que Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo, naquela pessoa, reconciliando consigo o mundo. A obra da cruz é a obra para a nossa salvação. Os sofrimentos de Cristo na cruz indicam que Deus estava resolvendo o assunto dos nossos pecados, dos seus pecados, dos meus pecados. É por isso que ele diz aqui que ele foi ferido por nossas transgressões, e ele foi moído por nossas iniquidades. Quem estava fazendo aquela pessoa sofrer? Não era Pilatos, nem os soldados, nem os escribas, sacerdotes, sumo sacerdote, nem mesmo o diabo. Sofrimentos, sem dúvida, foram causados pelos cravos, os açoites, sofrimentos que muita gente morreu antes de chegar na cruz. Mas nós lemos mais aqui. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Porque é com o Senhor que você tem uma dívida dos seus pecados. É com o Senhor que os nossos pecados fazem divisão no mundo. Conforme é o estilo da vida do pecador, ele tem um círculo de amigos e ninguém reprova. Tem o círculo dos bêbados, o círculo dos viciados. Tem o círculo daqueles que bebem socialmente, daqueles que gostam de jogos. Tem daqueles que gostam de mentira, mas ninguém condena um ao outro. Não, ninguém reprova. Mas Deus reprova. Meu amigo, seus amigos, talvez nem lágrimas vão derramar sobre o seu corpo na hora da sua morte. Enquanto você está no inferno sofrendo os horrores e os pavores da escuridão do inferno.
amigos estão ali fumando, contando piada, contando aventuras que você fazia, ainda dizendo, ela desfrutou a vida. Enquanto começou para aquele pecador uma eternidade de sofrimento por causa dos seus pecados. Será que é isso que você quer para a sua vida? Eu não acredito. Você pode estar sendo enganado pelo diabo, enganado pelos seus pecados, você está acorrentado, escravo, mas eu sei, nenhum pecador em sã juízo vai desejar uma eternidade no inferno longe de Deus. Mas, meu amigo, você precisa fugir para junto de Cristo. Você precisa tomar este assunto com diligência. Deus quer ver no seu coração uma atitude sincera de arrependimento. Oh, meu amigo, quando pela primeira vez eu fiz isto em minha vida, eu pude ver o braço estendido do Senhor para me salvar e o seu ouvido aberto para atender o clamor de um pecador que queria ser salvo. Mas até aquele momento, eu fui salvo com 18 anos. Até aquele momento, eu acreditava em tudo que você acredita da Bíblia e muito mais. Eu ouvi 18 anos, é muito tempo ouvindo. Mas até aquele momento, eu nunca tinha me arrependido dos meus pecados. Seguia o meu caminho largo e espaçoso, que o fim era a perdição. Sabe quando me despertei? Deus falou ao meu coração. Ah, mas ele nunca falou antes? Falou muitas vezes. Mas ele falou e mostrou para mim qual era o fim da minha vida. Quando a minha colega de 15 anos, da escola dominical, morreu em Torres, caindo naquelas pedras que tem ali. Magda, o nome dela. Ela nunca se confessou salva. Eu com 18 anos, ela com 15. Aí estava aquela jovem no caixão. Saiu com os amigos na excursão para se divertir. E voltou para casa num caixão. Eu vendo aquela moça ali. Muita gente estava ali, muitos crentes. Mas ninguém estava vendo meu coração. Deus estava vendo. Eu me coloquei do lado dela e olhei. E pensei. Eu não sei onde está essa moça. Mas se fosse eu sei que eu estaria no inferno naquele momento. E qual era a diferença entre ela e eu? Só que ela foi primeiro. E eu estava vivo. Qual a diferença entre você e outros pecadores que já partiram hoje? Nenhuma, meu amor. O dia deles chegou, o seu também vai chegar. Mas é aonde nós vamos estar na eternidade é que muda tudo. É que vai deixar uma alma feliz para sempre, ou uma alma triste, em sofrimento, clamor e remorso por toda a eternidade. Ainda saber que havia salvação, pessoas esclarecidas e ouvintes do Evangelho desprezar o que Deus tem preparado de forma gratuita. O que está faltando para você ser salvo? Da sua parte. Diz aqui, o castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A paz que Deus quer dar ao pecador, limpando a sua alma dos seus pecados, purificando ele. A paz que Deus quer nos dar, quer dar para você, quer dar para cada pessoa salva. Cada pecador que não é salvo encontra esta paz no momento em que ele crê no Senhor Jesus. Diz esta paz: o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. O Senhor Jesus disse que a sua alma estava perturbada até a morte. No jardim do Getsêmani, ele entrou em agonia. A sua oração, naquele momento, era tão intensa que o seu suor se tornou tão espesso que pareciam gotas de sangue. Não era como um suor normal. Não era pelo trabalho, nem pelo calor, mas suor causado pela aflição da alma. Já aconteceu um pouco isso, né? E cada um pode ter provado um pouco desta realidade, mas não como ele. Diz ali: o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. O jardim era só uma sombra do que a cruz havia de causar a ele, todos os sofrimentos. O que você vai fazer com a obra de Cristo esta noite? O que você vai fazer com o sacrifício de Cristo para te salvar? Você vai continuar longe de Deus, amando os seus pecados? Não se esqueça, meu amigo, os seus pecados fazem divisão entre você e Deus. Ir na reunião é muito bom, ouvir o Evangelho é muito bom, mas não muda a situação de ninguém. É os seus pecados que fazem divisão entre você e Deus. As suas iniquidades encobrem o seu rosto de vós para que nos não ouça. As pessoas saem de casa às vezes, pedem as bênçãos de Deus e todas essas coisas assim. Mas a sua vida não combina com a vida de Deus. Não combina. Existe uma contradição entre o que ela confessa com a boca e o que ela vive com a alma. Essas coisas não aproximam o pecador de Deus. Só tem uma coisa que aproxima o pecador de Deus, definitivamente. Diz: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. A morte de Cristo, o valor do sangue dele. Então você pode aproveitar. As últimas palavras que lemos em Apocalipse é: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O pecador pode viver a sua vida aqui indiferente quanto a este assunto, mas vai chegar um dia em que o que mais ele precisará é a sua salvação. É um dia o seu nome ter sido escrito no livro da vida. Nunca foi. Hoje muita gente não pode viver sem tablet, internet, televisão, cerveja, divertimento, entretenimento. Não pode viver. Com a morte, as pessoas abrem mão de tudo. E tudo o que elas precisam é a salvação. É o nome escrito no livro da vida. E isto define o seu lugar na eternidade. Oh, meu amigo, eu rogo que você busque a sua salvação. Aproveite.
Não brinque com este assunto, pois amanhã pode ser muito tarde. Espero que você aproveite hoje. Crê no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo.